Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Uma oportunidade para a gente discutir temas relacionados à gestão de saúde populacional em tempos de pandemia. Hoje vamos falar sobre gestão de saúde populacional presente e futuro. Para falar sobre o tema, convidamos os associados Dr. Fábio Gonçalves, diretor técnico da ASAP e diretor executivo de Valor e Acesso na Hospital Care, médico, mestre em Ciências da Saúde Pública e em Administração de Empresas. Recebemos também Lácio Coivisto, membro do Conselho Diretor da ASAP e CEO na ProntMed. Lácio é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. E também temos Dr. Ricardo Ramos, presidente da ASAP e vice-presidente da Funcional Health Tech. Médico, cirurgião geral, pós-graduado em administração de empresas. Para mediar a nossa conversa, logo mais esperamos Luciene Juste, que é diretora executiva da ASAP, fonoaudióloga pela Unifesp e pós-graduada em voz, administração de empresas e gerontologia. A Luciene está tendo alguns problemas técnicos, mas a gente está aguardando aí que se resolva e ela venha se juntar ao time. Lembro aos participantes que nos assistem que o chat do YouTube está aberto para perguntas e sugestões. Nossos convidados farão o possível para atender a todos. Mas caso não dê tempo, escrevam para dúvidas@asapsaude.org.br, que a equipe da ASAP encaminha para os nossos convidados. Para entrar em contato direto com eles, na descrição do YouTube, tem os links para o perfil de cada um deles lá no LinkedIn. E agora a gente começa, então, a nossa live. Eu passo a palavra para o doutor Ricardo, nosso presidente. Perfeito, Mara, muito obrigado. Lácio, Fábio, muito obrigado. A gente está aqui reunido novamente. Estamos entre amigos, falando de um tema que é core para a nossa aliança. É sempre um prazer. A audiência ela tem sido crescente aí nos últimos encontros, toda quinta-feira, meio-dia. A Mara tem participado de praticamente todos, né, Mara? E eu vou, já nessa entrada aqui, aproveitar que a Luciene está a caminho aí, problemas técnicos, vou passar a bola para o Lácio, ele vai já dar o alô dele, e a gente já entra no tema, porque uma hora passa rápido, e a gente queria se provocar aqui hoje, não falar mais o mesmo, a gente quer se provocar, né? E a primeira largada aqui, né, Lácio, vou deixar contigo, basicamente é o seguinte, em relação a questão da saúde populacional, a questão da sustentabilidade na gestão dessa saúde. Agora, nesse momento que a gente está no meio da pandemia, falo meio porque aqui em São Paulo está estabilizando, o interior está piorando. O que está na tua cabeça agora? O que a nossa aliança vem discutindo? Como é que a gente pode abrir essa conversa aqui para a gente esquentar os motores? Depois o Fábio, eu vou ficar por último, enquanto você entra. Legal. Obrigado, Ricardo. É um enorme prazer estar aí com essa turma fera. O grupo da ZAP é um grupo de grandes cabeças aí. Eu tenho aprendido muito e é um prazer estar sempre com vocês. E vamos apimentar essa discussão. Vamos tentar trazer alguns insights e também ser provocado pelo pessoal que está nos ouvindo no YouTube, receber as perguntas para a gente... Às vezes vai ter coisa que a gente não vai saber responder e vai ter coisa que sim, então vamos aprender junto, né? Acho que esse é o grande objetivo desse grupo aqui, aprender em conjunto. Olha aí, a Luciene acaba de se juntar ao time, a nossa mediadora. Seja bem-vinda, Lu. Fala, Lu. Obrigada, gente. Problemas de tecnologia, mas tudo em ordem. Estou vendo aqui que já estou começando com a primeira pergunta, né? Sim. Então, assim, eu vou começar dando minha visão. De longe... Eu não vou ter a resposta, né, para como fazer uma gestão de saúde populacional sustentável, né, porque acho que é uma pergunta que o mundo inteiro está tentando responder e eu acredito muito que a resposta dessa pergunta, ela não é one size fits all. Ela não vai ser igual para todo mundo, as diferenças entre quem está aplicando isso, onde está aplicando isso, depende muito. A gente sabe que a variabilidade de comportamentos e da situação de cada um é diferente. Então, isso acho que é um ponto já inicial, nevrálgico, a gente tem que aprender
mas saber customizar isso para a nossa realidade. E aí, olhando um pouco sobre a minha perspectiva, das formas como eu olho, eu estou mais envolvido com tecnologia, olhando um pouco sobre o conceito, né, de saúde populacional, a gente fala muito da meta tripla, e um dos pilares aí é o custo ser sustentável, não apenas, além de dar experiência para o paciente e a saúde da população tá alinhada. Eu olho que a sustentabilidade financeira, a minha visão, ela está baseada em 2 pilares que se conversam, que são paralelos, e os 2 têm que ser endereçados, mas um é mais curto prazo, curto, médio prazo, e mais um longo prazo. Então, se a gente for olhar a redução de custo com base em prevenir que um custo não aconteça, não estou falando só da prevenção no conceito de gestão de saúde populacional, que é lá no começo da jornada do paciente, estou falando a prevenção mesmo na terciária, quando eu vou cuidar do meu paciente de uma forma que ele não... a saúde dele não piore e eu tenho que intervir com mais ações que gerem mais custo e uma pior experiência, né? Estou falando uma prevenção de uma forma mais genérica. Eu acho que esse modelo, dependendo da jornada do paciente, ele tende a ser algo mais médio e longo prazo, porque muito desse custo desnecessário está em problemas de comportamento. A gente está vendo, e de atitude da pessoa. A gente está vendo esse momento de Covid, o bastão da responsabilidade ser passado com mais eficácia para a pessoa, né, para o indivíduo, cuidar da sua própria saúde, mas é algo que, na minha visão, não tem como, esse é um processo de educação e de cultura que vai levar as pessoas a terem hábitos melhores, de ter ações melhores em cada momento da sua jornada, e isso, no final, vai gerar um custo mais eficiente. Agora, o outro pilar, na minha visão, é uma questão de redução do desperdício. E aí a gente pode olhar isso numa grandeza no sentido de, desde eu não quero desperdiçar o recurso, o tempo de um médico para fazer um atendimento que ele não deveria, eu estou passando a bola para um outro profissional que pode dar um atendimento igualmente tão bom naquela situação e o custo vai ser mais em conta, e o meu profissional médico, talvez o meu especialista, ele vai cuidar dos casos que realmente são primordiais, então uma coordenação de cuidado aí, então garantir que tenha-se acesso àquilo que realmente precisa, e também no sentido das entranhas, onde há um desperdício muito grande em relação a processos, ou mesmo dentro do procedimento que é o ideal. Então, vamos dizer que um atendimento secundário, de atenção secundária, seja importante com um especialista, mas talvez o protocolo de investigação que o profissional esteja usando não seja o mais efetivo ou mais eficaz e eficiente no sentido de custo e valor que ele entrega. Então, eu acho que existem vários pontos de desperdício nessa cadeia que podem ser endereçados. A vantagem, e eu acredito que muito disso vem através da tecnologia. A tecnologia vai auxiliar que essa gestão do desperdício, da alocação, ela aconteça de uma forma mais efetiva, e esse momento de Covid está, para o nosso mercado, que é saúde, dando uma ótima oportunidade da tecnologia entrar onde ela estava entrando com mais dificuldade, com mais morosidade. Eu acho que agora o caso clássico é a telemedicina. A telemedicina sozinha não resolve, mas ela pelo menos se a gente fizer direito e garantir que vai ter acesso quem precisa ter acesso, quem não precisa ter acesso, vai ter outros tipos de acesso para a gente também evitar o desperdício aí, acho que é um bom caminho. Então, eu olho dessa forma, e eu acho que essa questão do desperdício ela é algo que é mais palpável no curto prazo, e as empresas que estão olhando para tentar tornar a gestão de saúde populacional mais sustentável, ela tem que começar com uma avaliação sobre o contexto pessoal e tentar entrar nos desperdícios de uma maneira mais ampla. E aí você tem cada faceta da realidade, né? Então, acho que para dar o pontapé, essa é a minha visão. Lu, você está no mudo. Oi, Ricardo, vamos complementar aí? O Lácio falou bastante, acho que ele já falou os principais pontos, mas tenho certeza que você complementa. Vamos lá. Então, tá, Fábio, eu vou tocar aqui e você me remenda no final.
Eu dando uma outra visão, eu concordo com tudo que o Lácio falou, né? E pegando outro ângulo, eu acredito muito que a gente tem uma grande oportunidade agora de botar o usuário realmente como protagonista dos produtos de saúde, né? A Vanessa fez uma pergunta sobre a atenção primária à saúde, né? Sem dúvida, ela é uma afirmação, né? Eu acho que o Covid ele veio para acelerar uma série de iniciativas. O mundo parece que andou, sei lá, 10 anos em um mês, e iniciativas como a telemedicina, que o Lácio comentou, bem como outras iniciativas como remodelagem de atenção que estavam em curso, não estava falando de APS já antes do Covid, mas agora a coisa aqui urgenciou, não faz sentido mais você refazer ou repensar produtos de saúde sem que a entrada do sistema seja através de uma atenção primária, né? Então, eu entendo que esse novo momento, a gente tem a grande oportunidade, e isso a ASAP está batalhando há anos, mais de 10 anos, de fato, dar mais protagonismo para as pessoas. E isso eu falo do lado empresarial, mas também as pessoas têm que entender que agora elas têm que andar com a máscara delas, têm que ter o álcool gel delas, elas têm que se preocupar com a saúde delas, lavar a mão. Ninguém vai lavar a mão delas, ninguém vai cuidar da máscara delas, ninguém vai dar. Vai ter na empresa, vai ter, óbvio, mas essa questão é uma questão, na minha opinião, cultural. Nós temos um problema cultural de terceirização da nossa saúde. Eu falo como médico e falo como paciente, né? Eu já vivi os dois mundos. O paciente achar que eu tenho que cuidar da vida dele quase toda, a saúde dele é minha responsabilidade, e eu, às vezes, como paciente, falo, poxa, mas ele não me perguntou tal coisa, enfim. Então, acho que essa questão do protagonismo do usuário, ele é fundamental para a gente mudar o modelo. A gente fica olhando para o Canadá, a gente fica olhando para outros modelos europeus que colocam o usuário na frente e a atenção terciária, né, de maior complexidade, vem depois. E a gente sempre quis fazer. Eu acho que a gente tem a grande oportunidade agora de colocar isso em curso. Então, eu vou somar as informações do LACE, né, com essa, que é uma defesa nossa há muitos anos, e acho que a gente tem uma grande oportunidade. Agora, eu vou lamentar muito, tá? Como eu já vi algumas situações acontecerem nesse ínterim, né, nas últimas semanas, de pessoas inovando com mais do mesmo, né, dando uma outra cor para produtos que são antigos. Isso não vai mudar, a gente não pode perder essa oportunidade agora de fazer alguma coisa de fato profunda, que mude de fato o ponteiro do nosso negócio. Já estava ruim, está piorando, né? O Lácio, a gente estava comentando aqui antes de entrar, as empresas, nem todo mundo está na mesma situação, a gente tem os hospitais aí com problema de financiamento, as operadoras com medo das inadimplências, com a redução de emprego, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. A inovação tem que ter uma base sustentável, né? Para ir no ponto da pergunta. E, na minha opinião, a base sustentável é um indivíduo no meio, é um indivíduo central. É desenhar um produto de saúde em torno dele, não um produto de doença para quando ele adoeça. Né? Enfim. Fabio, tá contigo agora. Legal. Primeiro, agradecer estar aqui no meio dessas feras aqui. É um aprendizado constante na ASAP. Oportunidade maravilhosa estar passando esse tempo aqui, tentando colaborar. Lembrando que a gente tem um comitê técnico também, que é super ativo, e agradecer também, muito participativos e colaboram sempre com a gente. Então, tem muita gente envolvida, né, além dessas carinhas que estão aparecendo aqui hoje. Bom, eu acho que já ficou mais difícil agora para mim, né, diante de tanta coisa boa que foi comentada. Então, me resta aqui pegar um caminho um pouco diferente, né? Então, eu vou por um caminho pensando muito numa arquitetura, ou como é que a gente pode criar algumas condições, né? Para que, no final, a gente tenha uma mudança de cultura, a gente tenha uma redução de desperdício, enfim. Que realmente essa proposição de valor da atenção da saúde populacional ela seja entregue, né, ao beneficiário, né, à pessoa, no final do dia. Então, eu queria trazer 3 pontos rapidamente aqui, né, para provocar também um pouquinho, e depois a gente vai ter mais tempo para evoluir. Eu acho que o primeiro é a questão do mindset. Eu acho que mais do que nunca agora, a gente precisa desenvolver um mindset mais numa lógica criativa, né, numa lógica de pensar fora da caixa, mas esse mindset ele nunca se desenvolve se você não tiver espaço, não tiver pessoas que queiram colaborar.
Ou seja, adaptar esse novo mindset, principalmente nessa época, né, que a gente está passando, é muito apropriado, porque você começa a encontrar oportunidades de experimentar, de pilotar novas ideias e que talvez, numa outra circunstância, nunca seria pensado, porque aquele processo habitual, o status quo, ele já está colocado, né? Ele não permite que ideias novas sejam desenvolvidas. Então, eu acho que dentro, né, desse futuro, e pensando em saúde sustentável, se a gente começar também a trabalhar esse mindset dentro das organizações, ou seja, vamos pensar um pouco diferente e vai na direção do que o Ricardo falou da inovação, sem dúvida alguma, a gente vai sair talvez aí de estar reformulando as coisas até então e entrando numa nova direção, numa outra derivada, né, e entregar realmente coisas que adicionam mais valor nessa agenda da saúde populacional. Dentro disso, tem um pilar super importante que você não cria um mindset criativo numa estrutura hierárquica, top-down. Você tem que permitir que as pessoas interajam, colaborem entre elas, sem hierarquia, né? Ou seja, é troca de saber, é tecnologia leve, é know-how um do outro. Isso faz muita diferença. Eu acho que um outro ponto importante, né, olhando aí para a sustentabilidade, bate na questão da comunicação. Ou seja, tem que comunicar exaustivamente. Você não muda uma cultura se você não comunicar de forma exaustiva. Ou seja, a comunicação dentro das organizações, ela precisa ser exaustiva. Tem que ter essa bandeira levantada para que realmente a cultura, né, que o Ricardo comentou, muito bem comentado, para que essa cultura seja realmente facilitadora desse autocuidado, de colocar a pessoa como protagonista, ou seja, eu agora não dependo de alguém para cuidar de mim, eu agora sou protagonista. Por exemplo, quantas vezes a gente não é protagonista sem estar nas organizações, dentro das nossas casas, com um amigo, com um parente, né? E a gente ajuda até essas pessoas, acolhe e educa para que elas sejam protagonistas. Mas se vocês olharem retrospectivamente, muito disso vem dessa habilidade da comunicação, da confiança, da credibilidade que a gente tem um com o outro. Eu acho que esse é um pilar muito importante, que muitas das vezes ela passa de uma forma invisível, não se dão tanta atenção como deveriam. E aí, obviamente, cai na criatividade de novo. Existem vários veículos que você pode se comunicar, dependendo da sua audiência, dependendo do momento, do time, né, onde aquela empresa está passando, aquele grupo de indivíduos, daquela população está. E por último, né, que eu acho que também é muito importante, é a agenda de saúde, né? A gente fala muito das agendas dentro das organizações, né? Então, eu acho que essa agenda da saúde ela precisa ser traduzida realmente numa questão mais estratégica, ou seja, nós, organizações, também precisamos dar esse foco, colocar dentro de um planejamento estratégico, traduzir dentro da organização como que essa agenda de saúde ela vai se perpetuar, tendo vários outros pilares, como a comunicação, mudança de cultura. Mas se isso não for incorporado de fato, também fica muito difícil você fazer com que essa saúde seja sustentável lá na frente. Ou seja, aqui também tem um pilar muito importante que, dependendo do nível e da priorização, você pode até dedicar um orçamento específico para isso, né? E às vezes as empresas falam, poxa, mas como é que eu vou colocar isso? Como é que eu vou orçar se eu não tenho nenhum histórico retrospectivo, né, do ganho ou do saving, como o próprio Lácio falou? Aí só tem uma solução. Se você consegue trazer o caráter, mindset criativo, se você alinha isso à comunicação e você consegue incorporar essa agenda de alguma forma, você obviamente vai ter as condições ali onde, baseado em estudos, baseados em predições, com a população que você tem ali sobre sua gestão, você consegue fazer pequenos caminhos. E aí você vai ter pequenos ganhos. Quando você vê, vai passar 1, 2, 3 anos, você vai estar lá na frente. Mas o mais importante aqui é que não é curto prazista, não é de curto prazo. A gente precisa de tempo para essas coisas amadurecerem. Então, eu acho que esses 3 pontos são interessantes também para a gente trazer aqui para mim. Deixa eu só complementar. Uma coisa bem prática, eu estou fazendo um jabá a Zap aqui, mas é porque eu realmente acredito nisso. A palavra que você falou de colaboração, assim, o grupo que faz parte da Zap são várias instituições, né? Não é focado em uma instituição ou outra. Essa colaboração é a gente se conhecer e a gente ter a confiança de poder se unir mais e não serem ilhas separadas,
isso é tão importante, né? E a ZAP tem um papel tão fundamental nisso, é muito legal. Então, uma parte prática é se aproximem da ZAP de alguma forma, porque esse primeiro passo que o Fábio falou, que eu acho fundamental, ele é endereçado dessa forma, né? Então, Bacana, gente. Vamos para a segunda pergunta, né? Por que que vocês acreditam, que algumas empresas têm bons resultados na gestão de saúde e outras nem tanto? Ou não têm resultados? Ricardo, você pode começar? Foco, né? Escolher uma única palavra é foco. As empresas, elas são muito boas em várias coisas, no que elas propõem a fazer. A gente está falando de grandes empresas, geralmente, né? A gente está aqui pegando grandes exemplos. Essas colocaram foco, entenderam, como o Fábio colocou, que tem tempo para esse retorno acontecer, entendendo que existe algum grau de investimento nesse negócio e que, como todo projeto, ele tem um business plan, um business case, ele tem que ser perseguido e tem que ter uma sensibilidade do corpo diretivo, do C-level, né? Quando não do conselho, né? Isso não é fácil, tá? Porque a gente tem várias dores com os negócios, né? Seja um industrial, comercial, de serviço, tem 1000 dores de vender, reduzir custos, melhorar a operação, etc. Mas essa questão que a gente está chovendo no molhado, que tem que cuidar do colaborador, porque o colaborador é que faz tudo acontecer e tal. Algumas colocam isso em foco, em perspectiva real, outros não. Então, é provocativa, lógico, a minha resposta. Eu poderia dizer que, porque tem que fazer um mapeamento da população, porque tem que fazer um planejamento para cada cluster, tal, que é isso todo mundo sabe, está nas cartilhas. Mas o que não está na cartilha é que quando você vai conversar com as empresas, e pouquíssimas delas têm orçamento para investir em saúde. Normalmente, o orçamento delas está voltado ao plano de saúde. E esse plano de saúde, eventualmente, é quem faz a remuneração da consultoria, que é da onde vem orçamentos do RH, mas eu acho que o RH tem espaço ainda para crescer, desde que coloque foco e que isso, de fato, seja uma das suas diretrizes estratégicas, né? Então, de uma maneira bem sem dar uma resposta efetiva, eu tenho clareza em dizer que das empresas que a gente conhece, poucas delas têm, de fato, foco em cuidar da saúde com base em sustentabilidade, em ter um retorno sobre o investimento. Então, a minha provocação para os RHs que estão aqui eventualmente acompanhando a gente tem um fórum nacional junto com a BRH Brasil, que é um fórum super interessante, e essas discussões vêm à tona lá, inclusive, como que se sensibiliza, de fato, a empresa para botar isso dentro da diretriz estratégica da empresa, né? Claro que eu estou vendo algumas perguntas aqui em relação à saúde pública, isso tudo está dentro de um contexto cultural que a gente está discutindo aqui, muito mais amplo, muito maior, eu não tenho dúvida, né? Mas se a gente não tiver a sensibilidade, e aí não é só para fazer uma benfeitoria, mas para entender que isso tem um retorno a médio e longo prazo, mas é médio e longo prazo, de fato a gente não vai conseguir defender nenhum projeto de investimento em saúde, para que a gente busque a sustentabilidade, que foi a primeira pergunta que a gente fez. Então, foco, na verdade, ou falta dele. Fábio, vamos lá? Vamos lá, acho que não tem como não concordar, né, com o que o Ricardo falou, né? Essa questão do foco é importante, porque onde você dá foco, você vai ter execução, você vai ter uma agenda, você vai conseguir caminhar. Mas eu também acho que vou trazer aqui alguns pontos, né, que eu acredito também que tem feito a diferença, né, porque algumas empresas, né, têm conseguido. Eu acho que um primeiro ponto é que elas definitivamente, aquelas que estão dando certo, elas estão conseguindo traduzir o acolhimento, né, o acolhimento falado, vamos dizer assim, né, conversado, para aquele acolhimento na prática, né? Ou seja, elas conseguiram traduzir via metodologias internas, via sua estrutura organizacional, colocar na prática para que esse acolhimento ele resulte numa coordenação e transição do cuidado efetivo, entregando os resultados, né, de uma saúde mais alinhado, como o próprio Lácio comentou, do Triple M, enfim, reduzindo custo, melhorando qualidade, dando uma boa experiência para os pacientes. E aí tem várias formas de fazer isso, né? Você tem todo o foco que o Ricardo falou, que é a questão da cultura, muito treinamento, muita educação continuada, colocar, engajar, né, essas pessoas que estão envolvidas em acolher o seu cliente final.
Eu acho que esse é um fator muito importante. Eu acho que um outro ponto também que eu queria trazer é o seguinte, a alocação do recurso, né? O Ricardo também comentou um pouco isso. Ou seja, essas empresas que estão conseguindo fazer isso acontecer de uma forma acima da média ou de uma forma diferente, entregando resultado, com certeza são pessoas dentro dessa empresa, são lideranças dentro dessa empresa que levantaram essa bandeira sem nenhuma sustentabilidade e começaram, por elas, a conversar com outras lideranças sobre essa agenda. E, através desse processo de convencimento, educação continuada, tiveram a coragem, tiveram essa motivação e, provavelmente, muita paixão de conseguir alocar recursos, por menores que esses recursos sejam. Isso tem sempre um primeiro passo. E desse primeiro passo, dependendo da curva de maturidade, tem empresas que estão mais avançadas ou menos, aquelas mais avançadas já têm muito mais recursos na mesa, dado a toda uma experimentação prévia que aconteceu. Então, eu acho que esses 2 pontos eu queria destacar aqui, que eu acho que são diferenciais importantes daquelas que estão conseguindo fazer na prática, né, entregar uma saúde populacional na prática, daquelas que ainda estão naquela fase de tentar, né, estão tentando ainda. Gente, eu só quero lembrar que já estamos nos aproximando da primeira meia hora. Dá para acreditar nisso? Então, olha só, já se passando aí primeira meia hora, tem já a pergunta da audiência, tá bombando, então vamos tentar responder todo mundo. Vamos lá, Lácio. Vou rápido, porque assim, o que foi falado aqui, para mim, é o principal mesmo, não tem como fugir. O foco é quem de fato senta e faz uma reunião e de fato discute e lê, vai no detalhe, realmente quer entender, né? E aí o exemplo que a gente dá é que a gente vê isso na prática, a gente já discutiu isso em outros momentos, né, para o Ricardo e Fábio. Pô, tem empresa que acha que fez um programa para um indivíduo, para um grupo de indivíduos e está achando que é gestão de saúde populacional e que está trabalhando e está fazendo a parte dela. Não, gente, tem muito mais por trás, né? Tem muito mais. Estou provocando um pouco. Não adianta a gente fazer ações pontuais e achar que está fazendo gestão de saúde populacional. Eu acho que é literalmente abrir um capítulo, tentar. Eu sei que existem diferenças entre as empresas, mas ter o orçamento, é engajar a diretoria. Acho que tem um ponto também da diretoria, do corpo diretivo, que a gente sabe que muitos RHs têm uma boa vontade, uma paixão para tentar resolver isso, mas falta um apoio lá de cima, né? Então, a ZAP sabe disso. A gente faz o nosso papel. Então, na verdade, eu concordo com 100%. Acho que só resolver isso que vocês falaram, já quem não tem o resultado, vai ter resultado, é meio óbvio. E quem tem resultados muito legais que a gente vê na prática, a gente ouve lá no fórum, assim, é impressionante. Quem, de fato, tem pessoas engajadas e fazem isso que vocês comentaram, o resultado é outro, né? A gente vê um número, a gente vê... É muito bacana. Então, para não me alongar, eu concordo 100% e esse é meu argumento aí. Eu queria aproveitar toda essa discussão para informar a audiência que a ZAP vai lançar um curso de gestão de saúde populacional online, e nós temos aí no chat e também aí na descrição do nosso evento no YouTube, um link onde vocês podem aí registrar o seu nome e receberão em primeira mão aí o lançamento desse curso. Uma outra informação, o material que vocês podem agora acessar também é o Position Paper, que é um material que foi desenvolvido pela ZAP, junto com a BH e o Fórum Nacional de Saúde Corporativa, e traz algumas diretrizes aí para as empresas que desejam implantar a gestão de saúde corporativa, populacional. Tá? Agora nós vamos abordar o tema de saúde baseada em valor, né? Segundo Porter, essa é uma iniciativa de reestruturação de modelo que coloca o cliente, o paciente no centro, né, levando mais valor a ele, a um custo controlado. Eu queria entender de vocês se vocês acreditam que a saúde baseada em valor pode ser implementada no Brasil nos próximos 3 anos. Quem pode começar, Fábio? Estava esperando que você passasse mestre. essa pergunta aí.
O mestre do assunto, pô, ele é um cara. Bom, é difícil responder em, sei lá, vamos dizer, 3 minutinhos, mas vou tentar. Eu acho que, primeiro, se você acredita, né? Acredito. Literalmente acredito. Eu acho que a agenda de valor, né, e seus princípios, eles são muito interessantes para um sistema de saúde, né? Em relação a entregar qualidade, uma boa experiência, né? E agregar nessa redução dos custos, vamos dizer, de uma forma mais ampla, né? Lembrando que valor, né, para a gente simplificar um pouco, para quem não está muito habituado ao tema, e até para tentar unificar um pouco aqui, para a gente conversar, valor é reduzir incerteza. A gente quer, não é reduzir cuidado, quer reduzir aquele desperdício, ou seja, a variação não justificada daquele cuidado. Ou seja, nem usar de forma demasiada aquele cuidado, mas também não usar apropriadamente ou adequadamente um cuidado que é necessário. Eu acho que esse é um ponto importante. A agenda de valor também, né, dados seus princípios, eu acho que a interação entre os familiares, os pacientes, junto aos médicos, por si só requer muita colaboração, requer criatividade, ou seja, é um jogo colaborativo. Você não consegue uma agenda de valor no modelo, vamos dizer assim, muito baseado numa metodologia de gestão mais, vamos dizer assim, mais pragmática, de processos. Quer dizer, requer uma metodologia de gestão horizontalizada, de muita comunicação, colaboração. Então, eu acho que essa é uma boa... E, obviamente, eu acho que a penetração, a velocidade da penetração dessa agenda de valor aqui no Brasil, por exemplo, vai depender muito disso, de ter condições favoráveis para que ela realmente prolifere. Que, muitas vezes, não pode ser confundida apenas com o incentivo financeiro. Tem que lembrar que a agenda de valor requer uma operação de cuidado, de acolhimento, sob os princípios da agenda de valor. Então, isso é muito importante a gente deixar também aqui deixar isso claro, né? E nessa direção, na hora que você tem um ambiente favorável, a sua operação ela começa a ir nessa lógica desses princípios, você começa a ter muito mais chance de sucesso, de alinhamento entre vários stakeholders do sistema de saúde, tais como um hospital, uma atenção primária, um plano de saúde, uma corretora, um próprio grande cliente final, que é as empresas pagadoras desse produto. Tá? Então, acredito sim, não é fácil. Eu costumo dizer que a agenda de valor é exatamente quando você vai num teatro, onde o ator ele sobe ao palco e você assistindo aquela peça, você não tem a mínima ideia do esforço que ele coloca, de o quanto que ele se preparou para ficar ali com você 1 hora, e você sai encantado. A agenda de valor requer isso, requer um preparo extenuante da sua parte, requer muito estudo, muita colaboração, pensar fora da caixa para que você, ao seu cliente final, você consiga traduzir uma experiência positiva. Você sai com muito suor, a camisa molhada, vamos dizer assim. Ela não é fácil de executar. Obviamente que, ao contrário da agenda de valor, o modelo atual, como ele já está enraizado, ele é muito mais fácil de você desenvolvê-lo. Então, existe aí essa presença, né, que é super importante, tá 100% focado, como o Ricardo falou do foco aqui também, 100% focado para que ela consiga, vamos dizer assim, né, se disseminar e crescer o mais rápido possível aqui no nosso sistema de saúde. Ok, obrigada. Vamos lá, Ricardo. O que você pensa sobre essa agenda? Nossa, a agenda, putz, a ZAP, ela é simplesmente fantástica, né? É o que a gente quer, que entregue valor em saúde para o usuário, né? Mas o Fábio colocou bem, os desafios são enormes, a gente vê muita discussão, eu particularmente vejo muita discussão superficial, eu vejo poucas discussões profundas sobre o sistema. Valor é uma coisa quase intangível, porque, veja, uma pessoa que tem um problema no ombro, põe uma prótese no ombro, valor para o jogador de tênis dessa prótese é um. Para a pessoa que está em casa só precisando fazer algumas atividades domésticas, é outro.
né? E a escolha, portanto, tem que ser outra. Então, é muito complexo todo esse tema. Por isso que eu entendo que ela é uma agenda que tem que estar sendo discutida, como nós estamos discutindo aqui, porém, a minha expectativa não é que... Desculpa, estou passando um helicóptero aqui nesse momento. Só um minuto. Coisas do home office, né? Perdão. Mas eu não acredito que a gente vai conseguir botar essa agenda, de fato, no curto prazo e que essa seja uma agenda que no curto prazo vai ajudar a gente na sustentabilidade. Mas a gente tem que colocar ela, nós temos que discutir ela, nós temos que testar. Eu vejo poucas, aqui no Brasil, poucas iniciativas testando esse modelo. O Fábio está à frente de uma delas aqui no Brasil, mas tem pouca coisa de fato acontecendo. Esses testes vão ter que ser feitos e tropicalizados, porque o Porter tem a realidade dele, de Harvard, né, da vivência de SEO americana e tudo mais, mas acho essa agenda fundamental. A questão do pagamento por performance, eles, de alguma maneira, se encontram na questão de entrega de valor, e a gente não conseguiu botar em prática ainda, né, na sua plenitude, na sua capacidade toda. Mas eu acho que é uma baita agenda importante para a gente, para a ZAP, e eu acho que para o setor como um todo. Ok, Lassi, o que você pensa sobre esse tema? Não tem como não gostar, né, na verdade, desse conceito. A gente tem no Brasil, né, um braço, vamos dizer assim, da Aishon aqui, fazendo o papel dela, próximo da NAP. Então, tem um papel aí que é mundial, né? Vamos colocar em prática isso acontecer, mas eu concordo plenamente aí com o que foi colocado aí no ponto do Ricardo em relação à superficialidade, porque quando a gente vai olhar na prática, beleza, a gente tem que calcular, a gente precisa de fato implementar isso. Então, a gente vai esbarrar nas questões de métricas, né? De como que a gente quantifica a experiência do paciente, que lá no Value-Based Healthcare são os PREMs, né? Patient Reported Experience Measurement. Então, e existe uma variação. Como é que a gente mede? Cada país tem o seu, cada um tem a sua forma de medir a experiência do paciente. Como é que eu mensuro como o paciente se sente? É o que você falou. Para um jogador de tênis, o ombro é praticamente o fim da carreira dele ou do esporte como prazer, né? Então, e para fazer isso acontecer, a palavra é colaboração. Então, se você não sentar com as instituições e se a gente alinhar qual é, de fato, a prática e a gente concordar que a gente pode errar em conjunto, a gente está se permitindo a errar, o que eu acho muito difícil, tá? Isso eu não vejo acontecer muito no Brasil, eu não vejo isso acontecendo em saúde. Acho que todo mundo tem que aparentar muito ser perfeito. Desculpa estar apimentando um pouco, mas minha opinião um pouco todo mundo tem que ser muito perfeito, muito limpinho, muito certinho, tá com muito medo de mostrar que, cara, eu não sei. E não sabemos mesmo, a gente vai ter que sentar junto, se permitir, todo mundo tá alinhado com o conceito e saber que no final o paciente ser bem acolhido, a gente ter as coisas sob controle e entregar esse valor que o Fábio falou, né? Ser o que é correto, o que é certo, e lembrar que o cobertor, infelizmente, é curto, né? E que você tira de um lugar para colocar no outro. Então, e a gente colaborar. Então, honestamente, Lu, um prazo de 3 anos, eu adoraria dizer que tenho confiança de que isso vai ser entregue. Acho difícil enquanto as instituições não aprenderem a colaborar mais umas com as outras, porque a gente decidir em conjunto uma métrica única que valide se a gente está indo para o caminho certo é fundamental, para a gente pelo menos ter um start point em relação a isso. Então, enquanto a gente nos permitir colaborar, isso não vai acontecer. Então, a gente, como a ZAP, não tem como não adorar essa discussão de Value-Based Healthcare, e o nosso papel é exatamente essa facilitação, mas eu ainda vejo uma falta de colaboração, de sentar mesmo um na frente do outro e tentar entender
a realidade do outro. A gente está tendo que... Eu acho que esse momento de Covid ele é muito legal porque ele nos permite, porque a gente está tendo que passar pelo momento de olhar para o outro. Falar, nossa, peraí, se eu ligar agora às 6 da tarde ou às 10 da manhã, é justo a hora que é o intervalo dos filhos da criança que está tendo aula online. Então, talvez não seja o melhor momento para eu ligar. Então, a gente está tendo esse cuidado. Como é que a gente, como instituição, pode ter cuidado em relação às outras instituições? Porque para a gente transformar, de fato, o mercado baseado em valor, não adianta uma empresa sozinha fazer isso, a gente tem que colaborar. Então, eu vejo, essa é a minha opinião, tá? Acho que a palavra da vez é colaboração e se permitir errar. Ô Lu, posso provocar o Fábio aqui? Claro. O Paulo Vaz fez uma colocação bem interessante, né, sobre a questão de como é que a gente vai implantar valor em saúde se a gente, hoje, né, já estou botando a minha opinião, assim, a gente hoje não está conseguindo coletar os dados de saúde para poder, de fato, fazer as análises necessárias, né? Então, esse é um ponto crítico, básico, e sem isso, de fato, não adianta você ter a melhor projeção, melhor algoritmo, melhor experiência vivida no seu não vai resolver. Fabio, como é que você está vendo essa situação? Como é que você está administrando esses feudos de dados espalhados aí pelo setor e como é que a gente vai trabalhar para juntar essa confusão? Acho que a pergunta do Paulo é super pertinente, mas é porque quando a gente falar de novo em colaboração, né, acaba ficando muito repetitivo, mas fica difícil você sair dessa agenda, né, de uma visão colaborativa, porque a questão da colaboração não é só simplesmente, vamos colaborar, não, ela é muito mais do que isso. Nós estamos falando o seguinte, eu tenho que ter a capacidade de olhar para o meu colega de TI, de olhar para o meu colega de finanças, de olhar para o meu colega de RH, ou qualquer outro colega, né, em qualquer, vamos dizer assim, estrutura de onde eu estou trabalhando, pegando aí agora uma vertente mais de organização para responder de uma forma mais pragmática, e me colocar naquela situação, né? E me perguntar, bom, o que eu preciso aqui, né, fazer para que a gente realmente consiga somar esforços e, de repente, começar a ter uma visão de determinados resultados, de determinada condição médica, né? Como a gente vê o Porter falando, né? Porque é muito fácil também a gente colocar, falar, né? Vai lá, coleta o dado, que tudo vai mudar. Ok, isso está claro, a gente sabe, mas como que você faz isso, né? No dia a dia, como que você alinha isso dentro de uma organização que talvez em nenhum momento conversou sobre isso e que em nenhum momento tem orçamento alocado para isso e que você vai depender das pessoas, da boa vontade. Aí sim também tem uma questão que é da paixão, de você transferir um pouco essa visão de futuro da agenda de valor, né? Quais são os elementos, o que isso impacta lá na frente. Eu acho que isso é muito importante porque na hora que você encontra as pessoas corretas, seja na sua organização, ou seja, na organização que você está colaborando ou que você quer colaborar, fica muito mais fácil. Porque aí, em vez de você ter eu aqui na minha cadeira e você na cadeira, na minha frente, né, numa tratativa ou numa questão puramente comercial, não. A gente resolveu sentar um do lado do outro, selecionou que determinada condição médica, eu tenho uma capacidade de conhecimento, você tem uma capacidade de conhecimento, eu tenho uma parte dos dados, você tem outra parte dos dados, e a partir daí, talvez, a gente, via experimentação e pilotando, consiga chegar naquele indicador específico, nessa visão aí que o Paulo está falando. Lembrando que tem também iniciativas e hospitais hoje, né, pegando um pouco o gancho dos hospitais, que já estão produzindo alguns indicadores alinhados à metodologia do ASHO. Tá? E esses hospitais, obviamente, né, tem a ANAP, que está apoiando essa iniciativa, e com toda sinceridade, é bonito ver, né, como os hospitais colaboram nas reuniões e trocam informações, trocam experiência entre eles, mas sempre que, olha, nossa missão aqui é desenvolver essa agenda de valor, coletar esses dados, vamos cooperar aqui. Ou seja, outros elementos não entram nessa conversa, ninguém está competindo ali mercado, né? Está todo mundo junto, olhando para essa visão de futuro. Então, eu acho que essa é uma das formas que eu tenho enxergado na prática acontecer. E, obviamente, que a velocidade disso vai depender de fóruns de mais colaboração, de mais oportunidades. E liderança, né, Fábio? Liderança para fazer isso acontecer, né? Muito importante.
com autonomia, né? As lideranças precisam dar autonomia para os seus times, vai lá e testa, traz para mim, né? Aprende com essas pessoas, que obviamente é a troca do saber o tempo todo, né? É impossível você saber tudo, a gente sabe disso, né? Então, quando um time está, né, dedicado a um projeto desse, dê autonomia para esse time, apoie esse time, porque o aprendizado ele acelera, né? Ele vem mais rápido. Muito bacana, gente. A gente está recebendo muita pergunta aqui, né, pelo chat. A Vanessa Chaib, ela e outras pessoas também aqui têm questionado a respeito de como a gente pode trabalhar a questão do autocuidado, que ações a gente pode fazer para estimular isso, e também a questão da utilização consciente do uso dos recursos, né? Para que as pessoas não fiquem utilizando o sistema de maneira anárquica. Como a gente pode, de alguma forma, que ações as empresas podem fazer também para que a gente trabalhe favorável a essa cultura da saúde e do autocuidado. Lembrando aí que nós já estamos caminhando para os 10 minutos finais da nossa live, gente. Então, já é meio que respondendo e já caminhando, né, Lu, para o encerramento. E aí a gente tem, sim, pode deixar, Mara. O Vinícius Rodrigues, aí só complementando, ele pergunta também se o incentivo financeiro não seria um bom caminho. Acho que a gente pode responder brevemente para depois ir para as considerações finais, tá? Muito papum agora. Vamos lá. Quem quer começar? Vamos lá. Acho que essa questão comportamental é a questão que não sai da agenda nunca, né? O ser humano, a mudança de comportamento é uma coisa, de fato, de longe é a que tem menos resposta. Tem uma série de iniciativas, tem uma série de metodologias, elas são dificilmente aplicáveis em larga escala. A gente vê uma série de iniciativas até de aplicativos, ou em ambientes fechados, coletivos, menores, e a gente tem exemplos positivos e exemplos negativos que já deram certo ou que deram errado. Tá? O incentivo financeiro, eu acho que é um deles, né? Mas eu tendo a entender que isso também tem um limite, né? Limite porque como é que você vai remunerar a performance do indivíduo. A gente está falando de uma carteira de saúde, a gente fala das pessoas empresariais, por exemplo, as pessoas que são os titulares e os beneficiários. Então, como é que você aborda também os beneficiários, que em geral é a maioria da carteira, que estão em casa dentro de um projeto como esse? É muito complicado, ele é muito difícil, por isso que eu volto para a questão cultural, volto para a questão do Fábio de mindset, e entro numa questão que foi feita, acho que do Eduardo, da questão da saúde pública. Que a gente só vai conseguir mudar a cultura e o comportamento, né, e a promoção de autocuidado se for uma questão de saúde pública. Se a gente entender que o investimento em prevenção e promoção, ela de fato vai ter um resultado no médio e longo prazo para a saúde e, portanto, para quem está tomando, quem está pagando por essa saúde, as despesas assistenciais, isso de fato tem algum espaço. Mas eu acho que esse hoje é um dos grandes desafios. A ZAP nasceu com esse problema. A gente continua com esse problema. E não é uma ineficiência da nossa aliança ou de quem está participando dela. É uma ineficiência do ser humano. É muito complicado, né? Então, acho que esse incentivo financeiro é a questão do autocuidado como melhora para si mesmo é outra, e acho mais que não tem uma solução para todo mundo. Vai ter gente que vai se sensibilizar com dinheiro, outros com ver o seu exame melhor, outro com redução de peso, e aí é que é a dificuldade de você fazer isso de maneira massificada. Eu posso complementar aqui rapidinho. É isso, eu concordo no sentido, não vai ter uma solução única. Eu acredito muito na instituição, né, na empresa sendo transparente e mostrando para os pacientes, né, para as pessoas, a importância, o impacto que o comportamento delas tem no resultado final e por que isso é importante, como que essa é um bumerangue, se ele está desperdiçando agora, isso daqui vai voltar para ele de alguma forma, isso está claro. E eu acho que aí em cada empresa você vai fazer como é gestão de equipe. Quando você acha que a tua equipe está madura o suficiente, você libera um pouco mais e deixa eles tocarem a vida. No momento que você entende como gestor que sua equipe não está executando da forma como você quer,
você vai entrando cada vez mais no microgerenciamento e vai cada vez pedindo mais informação para ter certeza que está no caminho correto. Não é bem straightforward assim, porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, o trato é diferente, obviamente, mas você tem que entender a tua realidade e falar assim, nossa, a minha população, ela não tem consciência nenhuma. Então, se eu não der alguns limites claros aqui, eu não vou conseguir mover. Na hora que as pessoas entenderem que esse limite existe para o bem delas no final, eu vou liberando, vou dando mais liberdade para as pessoas agirem. Eu acho que depende de caso a caso, mas eu acredito muito nisso, que é uma dose entre trocar e dar que vai depender da realidade de cada um. Ok. Bom, agora faltam 9 minutos para a gente terminar a nossa live e a gente vai, primeiro, eu peço que vocês façam as considerações finais, né, e brevemente digam para nós, assim, sobre o futuro, né, o que vocês acreditam que veio para ficar, tá? Vamos lá, quem começa? Ricardo? O Fábio agora, vai, que não falou a última vez. Vamos lá. Beleza, beleza. Eu acho que enfim, visão de futuro, né, o que veio para ficar, talvez seja mais uma questão de comportamento nosso, né, do que propriamente de falar alguma questão mais específica de sistema de saúde. Eu acho que esse momento que a gente está passando, ele está contribuindo muito, né, para as pessoas e a gente, de um contexto geral, valorizar mais o indivíduo, valorizar mais as interações entre as pessoas, sem dúvida alguma, e aí vai em cheio, né, nessa questão da gestão da saúde populacional, vai lá no core, vai lá no centro dessa história. Outra questão, a gente tem falado, vou falar novamente, é valorizar mais a colaboração, não só a colaboração entre pares, mas colaboração também para quem está do outro lado da mesa. Pode ser com quem você está negociando, pode ser com quem você está prestando um serviço. Isso é super importante, né, nessa lógica que a gente está comentando aqui hoje, né, de ter uma saúde populacional mais sustentável. Eu acho que, por último, que eu falei um pouquinho lá no começo, né, um pouco desse mindset criativo, né, um mindset mais experimental, a gente valorizar muito a resposta às mudanças do que propriamente seguir um plano fixo. Ou seja, a gente sabe que países que se desenvolveram mais do que outros, um dos algoritmos que estão nesse desenvolvimento é exatamente isso, é a minha capacidade de valorizar mais e ter a capacidade de focar nas respostas a mudanças do que necessariamente ficar preso a um roteiro e não conseguir sair dele, sabe? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Eu acho que, nesse contexto, esses 3 pontos me dão muito otimismo olhando para o futuro e realmente eu espero que isso possa contaminar toda essa agenda, não só da saúde populacional, mas a agenda de valor, para a gente não progredir em passinho, mas a gente progredir em larga escala, né? Em pulos, né? Nesses próximos 3, 4, quiçá 5 anos. Obrigada, Fábio. Lácio, vamos lá? Eu acho assim que eu concordo com isso que você falou, a adaptação, né? Darwin na veia. A gente aprendeu isso lá atrás, é quem se adapta melhor que sobrevive, quem vai em frente. E a gente está num momento de muita dor, né? De muito desafio por conta desse momento, mas que traz muitas oportunidades. A gente sabe que um dos principais desafios é o comportamento que o Ricardo falou. Acho que a gente está no melhor momento possível para sensibilizar as pessoas da importância do comportamento. Não se pode perder essa janela de oportunidade. A gente sentar do lado das pessoas e poder aproveitar a sensibilidade delas e falar, olha como é importante a ação de vocês e a partir daí. Então, o futuro, para mim, honestamente, se desenha em empresas aproveitando essa oportunidade, tendo esse mindset que foi falado, tendo o foco que o Ricardo falou e, de fato, aproveitando o que o mercado está oferecendo de oportunidade para desenhar um modelo que seja mais sustentável, o que é uma vantagem competitiva
que resolvido hoje vai ter ações e vai ter resultado daqui, talvez 2, 3 anos, mas é algo sustentável de longo prazo que começou agora, você está 2, 3 anos na frente. Então, eu estou vendo muitas empresas aproveitando esse momento para ir 2, 3 anos na frente e está muito bem posicionado para o mercado que vai acontecer, e que tem muita incerteza. Saber o que vai acontecer no mercado como um todo, ninguém sabe. Então, acho que para a gente é aproveitar essa oportunidade e, de fato, agir, porque é um bom momento. Acho que as grandes empresas nascem em aproveitar as oportunidades de crise. São nas crises que as grandes empresas elas se constroem e deslancham na frente de concorrência ou na frente dos próprios desafios que tinham para trás. Bom, eu vou olhar para o futuro de um ângulo mais mundano. Eu acho que veio para ficar, uma pergunta que a Luciene fez, é o medo das pessoas irem ao pronto-socorro sem precisar. Eu acho que a gente está passando agora por uma mudança do olhar das pessoas para o pronto-socorro, que antigamente era a porta de entrada no sistema. Eu acho que isso veio para mudar. E eu acho que isso pode catalisar, inclusive, uma série de outras ações que envolve a atenção para a saúde, envolve a questão de entrega de valor, envolve a questão de a gente refazer os desenhos de planos assistenciais, assim por diante. Mas esse é o cerne, para mim, que pode ser um vetor realmente que pode mudar o curso no curto prazo. Tá? Então, para ser bem objetivo, eu acho que esse é o ponto. Vou aproveitar, então, para me despedir. Agradecer super a audiência, os meus parceiros aqui de webinar. É sempre um prazer estar com vocês. As discussões são sempre muito, muito quentes. Um monte de gente bacana e amigos aí participando do chat. Pena que não dá para fazer todo mundo junto ao vivo. E é isso. Pronto para a próxima. Que bom que todo mundo conheceu um pouquinho mais da ZAP. Venham participar. Tem espaço para muita gente, para quem quiser contribuir com o setor, na verdade. E é isso. Obrigado. Bom, gente, é uma pena, né, que passa tão rápido uma discussão que a gente poderia ficar aqui por muito tempo, né? Acho que é importante mencionar que a ZAP, junto com a BRH e o Fórum Nacional, no final do ano passado, sentiu a necessidade de ajudar outras empresas também a fomentar esses conceitos de gestão de saúde corporativa, populacional, e criamos aí, então, um movimento de empresa saudável, cujas ações a gente foram interrompidas, né, as reuniões foram interrompidas um pouco em razão da pandemia, mas que a gente vai estar retomando essa pauta, essa bandeira da empresa saudável, tá? É uma pena que chegou ao fim, né, eu gostaria, em nome da Aliança para a Saúde Populacional, agradecer aqui os nossos diretores, presidente, Lácia, Ricardo, Fábio, por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Agradecer a Mara, que sempre está ajudando a gente aí a dividir e a conduzir, né, essas lives. Agradecer a equipe da ZAP, que produz, e principalmente a vocês aí que acompanham a gente toda semana com essa audiência, prestigiando a gente. Foi um prazer e até a próxima, pessoal. Agradeço também a participação dos nossos convidados, Luciene, Fábio, Lácia, Ricardo e principalmente a nossa audiência. Sigam a ZAP em nossas redes sociais, inscrevam-se no canal e continue acompanhando as nossas próximas lives, sempre às quintas-feiras, ao meio-dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Obrigado. Foi um prazer. Foi ótimo.